queria saber qual a origem das tensões, né, entre o executivo e o legislativo no Peru. Em relação ao Peru, é um país que o Brasil tem relações muito importantes. E boa parte das crises que o Peru vem vivendo tem uma relação íntima com a internacionalização das empresas brasileiras, especialmente as construtoras. Mas não só isso. É um país que vem passando por problemas estruturais históricos por conta da desigualdade, por conta da corrupção. Então, os últimos 4 presidentes tiveram problemas relacionados à corrupção ou estão sendo alvos de investigações. E a questão peruana, do ponto de vista político, é um fenômeno peruano, mas que eu acho que é um fenômeno mais geral, de descrédito pela política, de descrédito pelos políticos. Mas acabou acontecendo uma situação bastante curiosa no Peru, porque lá eles têm um regime de equilíbrio de poderes entre o executivo e o legislativo, e desse ponto de vista, eles podem, o executivo, quando ele não consegue aprovar as medidas que ele gostaria, ele pode pedir a questão de confiança, que seria uma carta verde para ele poder fazer algumas coisas que o Congresso não estaria permitindo. Essa questão de confiança ela pode ser recusada uma vez, e depois, na segunda vez, pela Constituição peruana, se for recusado novamente, para não ter uma paralisia decisória, constitucionalmente o presidente pode dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Mas a situação se tornou tão polarizada no Peru que os congressistas, obviamente, muitos deles não gostariam de terminar o mandato antes do tempo. E questionam que isso seria um golpe. Isso acabou gerando um conflito muito grande e uma incerteza muito grande em relação ao Peru. Inclusive nomeando, né, a vice-presidenta, que era a presidenta do Congresso peruano, como presidenta também. Foi uma situação inusitada. Por um dia o Peru tinha 2 presidentes, mas claramente era uma situação que o Congresso fez algo muito inusitado, uma situação inacreditável, na verdade. Mas, obviamente, que ficou claro que o presidente do Peru continua sendo Vizcarra, e agora, com a dissolução do Congresso, por outro lado, as pressões populares podem se tornar grandes também, porque a grande desculpa que o Vizcarra dava para os elementos de crise no Peru, mais crises institucionais do que econômicas propriamente dito, era por conta do Congresso. Agora, nessa situação que ele dissolve o Congresso, ele perde esse trunfo, ele perde esse argumento. Então, a situação peruana, desse ponto de vista, pode se tornar também bastante delicada, porque o que se coloca é que a população, em um curto período de tempo, ela pode ficar descontente. E se em todas as situações que a população ficar descontente, você tiver que convocar novas eleições, você dissolver o Congresso, isso traz uma instabilidade muito grande. É um precedente um pouco perigoso. Porém, o Vizcarra, quando ele faz isso no Peru, ele diz que é uma situação bastante excepcional e ele tem esse apoio popular nesse momento, mas a economia peruana ela passa por um problema mais profundo do meu ponto de vista. E desse ponto de vista, eles têm problemas estruturais históricos, porque só uma pequena camada da população peruana se beneficia do crescimento peruano. É uma das sociedades mais desiguais da América Latina, e aí com uma população camponesa, uma população indígena que normalmente é excluída dos frutos desse progresso econômico. E nenhum político conseguiu resolver essa questão de forma satisfatória. Então, o Peru tem uma situação curiosa, porque os investidores estrangeiros têm uma percepção que o Peru é um país dinâmico, que está investindo na construção civil, que está investindo em infraestrutura, a mineração é bastante dinâmica, muito por conta das relações com a China, mas eles não conseguem traduzir isso em melhoras nos indicadores sociais. Ou seja, há uma situação permanente de insatisfação política, mas com um crescimento econômico, que é um crescimento econômico que não chega a todos. Você mesmo falou da questão das empreiteiras, dos 4 presidentes que foram destituídos, inclusive o ex-presidente do Peru, está sendo investigado por causa da relação com a Odebrecht. Como esse problema dos ex-presidentes, de problemas de corrupção, junto com o Martim Vizcarra, que veio adotando, né, um discurso mais
de anticorrupção. Eu queria saber como que a relação dos ex-presidentes com a Odebrecht influenciou nessa crise atualmente. É uma questão central, é muito importante, porque no período que o governo Lula estava fazendo a nossa política externa para a América do Sul, muitas pessoas colocavam que era uma política externa extremamente ideológica. Mas desse ponto de vista dos negócios, o Brasil nunca se beneficiou tanto do comércio internacional, com os países sul-americanos quase sempre tendo superávit, como com uma alta lucratividade para as empreiteiras brasileiras que ganhavam as grandes obras nos países vizinhos. E tanto internamente no Brasil quanto nos outros países vizinhos, a Odebrecht utilizava a prática de suborno para aprovar as obras, para superfaturar obras, e o Peru não foi diferente. E a questão curiosa no Peru, mas que acontece no Brasil também, é que eles financiavam tanto o partido que ganhou a eleição como a oposição, porque a Keiko Fujimori, que era a grande oposição ao PPK, que ganhou as eleições, e que depois o Vizcarra assume porque o PPK é destituído, também tem fortes indícios que ela também recebeu dinheiro da empreiteira. Ou seja, a empreiteira tinha um modus operandi que ela tentava diversificar os contatos, porque independentemente de quem ganhasse a eleição, ela iria se beneficiar. E chegou a um ponto nos anos de 2010, 2011, que a lucratividade da Odebrecht fora do Brasil já era maior do que dentro do Brasil. E, sem dúvida, isso desestabilizou muito o mundo político peruano. É óbvio que a corrupção não começou com as práticas da Odebrecht, mas na escala que aconteceu com a Odebrecht, e também não foram só os presidentes, muitos parlamentares também foram subornados, inclusive a Operação Lava Jato do Brasil tem uma relação muito grande com as investigações que eles estão fazendo no Peru sobre os próprios congressistas peruanos, que também têm fortes indícios aí de terem recebido subornos. Então, do meu ponto de vista, a crise peruana já era anterior à entrada da Odebrecht lá, a essa crise específica, no caso da Odebrecht, mas intensificou ainda mais e gerou uma situação um pouco peculiar de que as investigações chegaram aos grandes líderes políticos do país, o que não era tão comum. Então, o próprio Fujimori estando preso, mas por outras razões, o Toledo sendo investigado e está lá nos Estados Unidos, o Lantomala chegou a ficar preso, o Alan Garcia se suicidou. Então, é uma situação de uma instabilidade incrível, mas que a novidade é que as investigações e os impactos disso chegaram às grandes autoridades políticas daquele país. Bom, toda essa questão da relação entre o Congresso e o presidente, do Congresso botando a Araoz como presidente, depois ela renunciando ao cargo, é muito complicado, né, essa questão atualmente. Eu queria saber quais os desdobramentos. Você falou da questão de uma possível insatisfação a curto prazo da população. Eu queria saber como é que você acredita que esses problemas vão se desdobrar ao longo do tempo no Peru. É uma situação bem importante, porque pela primeira vez o fujimorismo perderá muita força. Provavelmente numa nova eleição, a bancada dos fujimoristas vai diminuir mais que a metade, eu acredito, diante dessa circunstância. Por isso que eles eram tão contrários a dissolver o Congresso, porque eles sabem que o grande perdedor desse processo vai ser os fujimoristas. Por outro lado, é incerto o que vai acontecer com a esquerda. Eu não sei se ela vai saber se organizar bem e estar unificada para lograr alguns frutos desse processo e também se fortalecer. Movimentos de extrema direita, movimentos de direita, como aconteceu em outros países latino-americanos, podem se fortalecer com esse processo também. Então existe uma certa incerteza. O processo eleitoral será muito curto, está previsto para janeiro. Isso traz alguns riscos muito grandes, porque podem existir vários políticos outsiders que ou não têm muita experiência política ou também não está bem intencionado. Então, a chance deles elegerem um Congresso pouco qualificado também é grande pelo pouco tempo que eles terão aí de campanha. Então, a situação peruana é muito delicada.
O Moreno veio adotar um pacote de medidas, né, de austeridade econômica, indicado até pelo FMI, e acho que esse pacote foi o estopim, né, para que essas manifestações explodissem, até pelo aumento do preço dos combustíveis, chegando a gasolina a aumentar a 123%. Mas que condições já haviam fragilizado o presidente Moreno antes dessa medida, né? Antes da adoção desse pacote de austeridade econômica, quais medidas que ele já vinha adotando que já vinha causando uma fragilidade no governo dele? Como você bem colocou, a questão equatoriana é uma questão muito delicada, talvez a mais delicada que a América do Sul tem enfrentado nesse momento, porque o presidente equatoriano declara estado de exceção, o que é gravíssimo. E a gente tem mortos, a gente tem muitos presos políticos, então é uma questão que, sem dúvida, não é uma questão puramente equatoriana, ela vai ter desdobramentos para outros países também. E uma questão central do Equador é uma questão histórica das relações dos países latino-americanos com o Fundo Monetário Internacional. Sempre foram relações conflitivas, nunca foram relações muito fáceis. E desde os anos 80, dos anos 90, existem sempre esses ciclos de conflitos que o FMI pede para os países latino-americanos fazerem políticas de austeridade que são quase impossíveis de serem concretizadas no curto prazo, porque são políticas que geram, sem dúvida, um caos social, muita desestabilidade e muita violência. E aí, do meu ponto de vista, o maior culpado por essa crise é o próprio FMI, que faz um diagnóstico muito superficial dos problemas econômicos e sociais da América do Sul. E alguns políticos, talvez com uma precipitação ou talvez com uma iniciativa mais autoritária, tentam impor medidas de choque para resolver o problema no curto prazo e conseguirem empréstimos do FMI. Isso não deu certo no Equador já em 2000, não deu certo na Argentina nos anos 2000 também, e parece que não se aprende muito com esses exemplos históricos. E o Lenin Moreno tem uma situação também muito peculiar, que em tese ele era um político aliado do Rafael Correa, e que seria um político mais à esquerda, e que tinha uma base social mais à esquerda. E o que acontece? Logo que ele assume o governo, ele tenta ir mais para a direita, e começa inclusive a criminalizar o Rafael Correa, que está quase exilado em Bruxelas nesse momento. E a parte da crise atual, o Lenin Moreno inclusive tenta colocar a culpa no Rafael Correa, que ele estaria por detrás dessas manifestações. Só que a situação equatoriana é mais complexa do que essa dualidade entre direita e esquerda, entre Moreno e Correa. Você tem grupos sociais muito organizados, especialmente os grupos indígenas, e que não querem tão pouco serem atrelados a essa dualidade e serem colocados ao lado do Rafael Correa. Eles têm uma autonomia na organização deles. Mas o que vem acontecendo no Equador, que também acontece em outros países da região, é que eles se beneficiaram muito dos booms das commodities dos anos 2000 e começaram a adotar políticas mais intervencionistas, com políticas sociais mais abrangentes. Porém, no momento, desde 2008, com a crise nos Estados Unidos e depois com a diminuição do crescimento chinês, todas as economias latino-americanas elas continuam com um problema estrutural extremamente importante, que é a vulnerabilidade externa. A gente é muito dependente dos investimentos externos e muito dependente das exportações de commodities. No momento que o mercado internacional desaquece, é difícil a manutenção dessas políticas econômicas e sociais de períodos onde você tem um grande dinamismo na economia internacional. Então, que havia elementos que deveriam ser ajustados, seja no Equador, seja na Argentina, seja no Brasil, seja no Peru e na Venezuela, certamente existiam elementos que demandavam alguma solução negociada. Agora, o Equador optou pelo pior dos caminhos, um tratamento de choque, uma relação extremamente subordinada ao FMI, que só poderia dar no que está dando: violência, conflito, falta de diálogo. E se não houver uma retomada desses diálogos, se não houver uma negociação com os grupos sociais equatorianos, novamente uma intervenção do FMI na região será desastrosa. É muito preocupante essa situação. A tensão política também foi um grande fator que você comentou, até do Moreno transferir, né, a sede do governo de Quito para Guayaquil,
acusando, né, o Correia de tentar destituir o governo, de tentar um golpe, algo do tipo. Existe você falou que ele está quase exilado em Bruxelas, né? Ele está sendo investigado de acusações de corrupção. Essa acusação do Moreno sobre o Correia de tentar um golpe de Estado, existe alguma possibilidade desse golpe acontecer? Olha, alguma possibilidade até existe. O Correia, o que ele tem demandado é uma antecipação das eleições, inclusive com alguma semelhança com o caso peruano, e que pode se repetir em outras regiões, inclusive no próprio Brasil. Não é impossível que se chegue a uma situação que se peça antecipação de eleições, e que aí há diversas leituras em relação a isso. Se é golpe, se tem como fazer isso de forma constitucional. Mas eu vejo uma grande independência dos movimentos indígenas em relação ao Correia. Então eu vejo pouca probabilidade que o Correia consiga retornar ao poder no Equador. Agora, sem dúvida, utilizar essa desculpa, essa questão para não negociar, é um problema, porque os problemas estruturais são muito profundos na sociedade equatoriana. E quando você muda a sede de governo de Quito para Guayaquil, você está dando um sinal claro que você não está disposto a fazer uma política ampla, uma integração nacional. Então não é sustentável a longo prazo você manter uma região mais próspera economicamente como é Guayaquil e simplesmente isolar Quito, que é a capital mais voltada assim, para o âmbito político, camponês, indígena, e simplesmente abandonar uma região do seu país para se manter no poder. E não é sustentável a médio e longo prazo, é uma péssima saída. Tanto que agora ele já voltou, né, para Quito, só que a situação tende a deteriorar se não houver uma saída negociada e, inclusive, que o FMI flexibilize essas questões que eles estão exigindo do Equador, porque não dá para fazer isso da noite para o dia. O combustível é um elemento muito sensível na economia. Da noite para o dia, você mais do que duplicar o preço, isso vai desregulamentar, vai desorganizar toda a economia e toda a sociedade equatoriana. É muito temerário essa opção que o governo tomou. E não vejo uma solução muito a curto prazo, se você quiser simplesmente não negociar. Não tem como, tem que negociar com os grupos sociais. A questão indígena no Equador, ela é muito forte, porque antes do Correia tiveram sucessivos impeachment, né, sucessivas destituições de presidentes liderados até por movimentos indígenas, e hoje acontece a mesma coisa, né? Você teve a greve geral, a greve dos transportes, o estado de exceção é decretado na quinta, na sexta-feira os trabalhadores já suspendem a greve, mas os indígenas falam que vão manter e mantiveram as manifestações e agora elas voltaram com tudo. Eu queria saber como a questão indígena tem influenciado, né, a política na história do país, não só atualmente como nessa questão, mas como é que ela vem influenciando essa história política do país? É muito importante essa pergunta porque, em tese, aqui na América do Sul, a gente muitas vezes não dá tanta importância para o Equador, porque é um país menor. Mas, por exemplo, na primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, no Rio 92, os grupos indígenas peruanos, inclusive dentro do marco de uma organização que é importante, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, na produção de um dos documentos mais importantes sobre a Amazônia, que é o documento Amazônia Sem Mitos, que foi elaborado durante esse período do Rio 92, essa mesma organização, a CONAI, do Equador, teve uma participação muito efetiva. É um dos grupos sociais mais antigos e mais organizados na região amazônica, que serve de exemplo para os povos indígenas das outras regiões amazônicas. Então, desse ponto de vista, eles a médio ou a longo prazo, eles foram construindo essa legitimidade e foram se inserindo na vida formal e política do Equador e também dando exemplo para outros movimentos nos países vizinhos. Então, nesse momento, essa questão de um empoderamento dessas agendas, desses grupos e da participação mesmo efetiva ocupando cargos, é uma situação que parece irreversível e que, desse ponto de vista, é muito bom para a região.
região, porque finalmente a região vai conseguir incluir grupos que foram excluídos de forma centenária. E sem a inclusão desses grupos nos outros países também, incluindo o Brasil, você nunca terá um processo, digamos assim, orgânico de construção de um Estado-nação. Você sempre terá situações onde a oligarquia ela se beneficia muito das estruturas econômicas, mas não tem uma real preocupação com o desenvolvimento dos outros grupos sociais, o que torna essa região sempre instável. Então, sem tocar nessa questão indígena, seja no Equador, seja no Peru, seja na Bolívia, e até mesmo no Brasil, e aí no Brasil com outras conotações, porque aí a questão racial também é muito forte aqui no Brasil, não apenas em relação aos indígenas, mas em relação aos negros. Sem a gente resolver essas questões com a nossa história, a gente não consegue progredir de uma forma estável. Então eu vejo com bons olhos essa organização política, ainda que, obviamente, não é aceito modificações tão profundas no curto prazo. A oligarquia é muito resistente a reconhecer a legitimidade, reconhecer que essa agenda é realmente desejável e importante para o país como um todo, não só para o grupo indígena. Falando agora sobre o Paraguai, que recentemente teve a questão do Mário Abdo, que enfrentou um início, né? Não vou nem dizer que foi o processo, mas foi um início de processo de impeachment por causa da questão do acordo secreto, né, que teria feito da questão da venda da energia, parte da venda da energia de Itaipu para o Brasil, né, por um valor que elevaria até os custos do Paraguai em 200 milhões de dólares. É uma coisa que fica até meio que leva muito a população paraguaia e até o governo uma desconfiança muito grande da própria figura do presidente. Eu queria saber, depois desse acordo, os governos voltaram atrás, a gente não sabe se o Paraguai voltou atrás ou se foi em comum acordo, mas eu queria saber como é que estava, após essa questão toda, a tensão entre o Legislativo, né, a Assembleia Nacional e a figura do presidente, como é que está essa relação entre o Executivo e o Legislativo do Paraguai? O processo democrático no Paraguai, sem dúvida, também é bastante recente e é uma história bastante marcada por uma ditadura que foi bastante longa, que foi do Stroessner. Então isso talvez explique a dificuldade de se aceitar o jogo democrático dentro do Paraguai. Mas desde a destituição do Lugo em 2012, o que vem acontecendo no Paraguai? Um distanciamento que é histórico entre a oligarquia paraguaia da população paraguaia, que também tem esse componente indígena, esse componente camponês, que é muito importante. E assim como em outras regiões, há um grande descrédito pelos políticos. E quando vem à tona um escândalo como esse de um pacto secreto que, em última instância, prejudicaria a parcela mais pobre dos paraguaios, a popularidade do governo paraguaio, que já não era tão alta assim, despencou. O Mário Benítez agora ele tem popularidade ali embaixo, então os movimentos pelo impeachment e a acusação de traição à pátria que ele tem enfrentado, sem dúvida tem gerado essa questão aí de muitos movimentos sociais paraguaios que realmente, com o tempo, estão cada vez mais participativos e cada vez mais ousados, cada vez mais militantes, o que é uma novidade em um país que passou por tanto tempo pela ditadura do Stroessner, o que talvez tenha dificultado que esses grupos realmente começassem a ter voz, realmente começassem a ter uma participação efetiva nas decisões paraguaias. E a economia paraguaia ela é extremamente dependente do Brasil. Itaipu é o que gira muito a economia paraguaia, além de outras questões relacionadas à importação de mercadorias da Ásia e exportação para o próprio Brasil. E muito ligado também à questão
da soja, dos brasiguaios. Então, as relações entre Brasil e Paraguai são muito intensas. E quando se abre e vem à tona uma crise dessa magnitude, certamente isso vai trazer consequências negativas para os dois lados. E aí, desse ponto de vista, o governo paraguaio, nesse momento, ele não tinha como manter aquela negociação que foi proposta, inclusive com denúncias que a família do Bolsonaro teria alguma relação com essa negociação secreta. Então a imagem do atual presidente é muito negativa. E, porém, ainda o Paraguai tem muito medo de fazer modificações tão rápidas para demonstrar para o sistema internacional que eles amadureceram politicamente, apesar desse histórico e dessa falta de experiência democrática, já que é tão jovem a democracia paraguaia. Mas é um país com os problemas muito parecidos com outros países sul-americanos. Excesso de dependência de apenas um setor, falta de uma política industrial, indicadores de saúde muito precários, indicadores de infraestrutura muito precários. Então, diante dessa circunstância, é bastante vergonhoso um governo paraguaio assinar um acordo no qual ele se compromete a pagar mais por uma energia que até hoje eles venderam a um preço muito barato para o Brasil. Bom, Fábio, agora a gente, entrando um pouquinho na questão da Colômbia, do presidente Ivan Duque, está tendo uma tensão agora, né, grande entre a Colômbia e a Venezuela, além da questão do exército na fronteira, do posicionamento do exército na fronteira, da grande movimentação de venezuelanos para a Colômbia, que vivem na Colômbia hoje em dia, a Colômbia é dos países, se não o mais país que recebe mais venezuelanos hoje em dia. E o Duque, ele foi um presidente que ele assume o poder já contestando, né, o acordo de paz com as Farc e com o Exército Liberal Nacional, de Liberdade Nacional, e ele está acusando a Venezuela de dar proteção, de dar treinamento até para grupos como esse, divulgando até na ONU, no seu discurso na ONU, ele fala isso, ele divulga um dossiê até com fotos falsas, que não condiziam com as legendas. Essa tensão toda gerada entre a Colômbia e a Venezuela, como que ela pode atingir a questão dos refugiados venezuelanos e até da América do Sul, assim, em geral? É outra situação bastante delicada, porque aparentemente, alguns anos atrás, a Colômbia estava finalmente resolvendo um conflito já de mais de 50 anos, né? E que tem raízes históricas profundas e um drama político, uma memória histórica muito triste para o país. Então, inclusive, que fez o Juan Manuel Santos ganhar o Nobel da Paz, né, em virtude desse processo. Foi muito significativo esse processo de paz. Mas estava claro também que não é uma construção fácil. Uma construção de um processo de paz com uma guerrilha que está acostumada a viver na clandestinidade 40, 50 anos, não seria com um passe de mágica que você conseguiria reintegrar todas essas pessoas na economia hoje capitalista, globalizada, neoliberal. Então esse processo, acho que havia um otimismo demasiado que isso poderia ocorrer da forma como ocorreu. Porém, não haveria outro caminho. A população colombiana está cansada de tanto conflito. E a Colômbia, até um tempo atrás, era o país que tinha mais pessoas que tinham que se exilar, né, e que saíam. A questão dos deslocados, sejam internos, sejam externos. É claro que depois, com a crise da Venezuela e muito em virtude da queda do preço do petróleo, num período de boom das commodities, de um bom preço para as matérias-primas, é possível colocar em marcha políticas mais progressistas, mas em momentos onde isso não é possível, tem que se pensar alternativas. E a Venezuela teve um grande problema, que é justamente os Estados Unidos, o embargo, a tensão que os Estados Unidos colocam sobre a Venezuela. Então, tudo isso combinado gera uma tensão na fronteira entre Colômbia e Venezuela muito evidente, o que é muito preocupante. Agora, uma questão central que está aí
é justamente que uma parte da guerrilha resolveu não mais respeitar esse tratado, né? Uma parte dos guerrilheiros das Farc resolveram abandonar esse processo de paz, inclusive com a promessa de se unir ao Exército de Libertação Nacional. E por outro lado, existem indícios, o governo Duque coloca justamente essa questão que o governo venezuelano estaria patrocinando esses grupos. É muito difícil ter comprovações sobre isso, mas certamente, e aí o governo venezuelano conta com o apoio da Rússia, conta com o apoio da China, então a possibilidade ali de ter uma corrida armamentista, uma intensificação dos conflitos realmente é muito grande. Quando a gente falava do Paraguai, né, da questão do presidente, você citou que a popularidade dele caiu muito, né? Isso foi um dos fatores que não só aconteceu no Paraguai, né? A popularidade do Moreno caiu demais, do próprio Macri na Argentina foi uma das coisas que, um dos fatores que caiu muito. Que outros fatores são comuns nesse processo de estabilização todo na América Latina? É uma questão central, né? Não é mera coincidência que tantas crises estão explodindo ao mesmo tempo nos países sul-americanos. E a pergunta que se faz é a quem interessa esse ambiente de instabilidade, de crise? Muito provavelmente as empresas internacionais, especialmente empresas estadunidenses e empresas chinesas também, estão vendo essa crise em vários países simultaneamente como uma grande oportunidade de negócios, para preencher lacunas que estavam sendo preenchidas com um processo real de integração física, integração financeira, integração cultural, integração comercial. Então, é muito preocupante que várias crises estejam ocorrendo ao mesmo tempo. Um elemento que une todas elas é que nenhum país sul-americano ou latino-americano rompeu aquele círculo vicioso da dependência e da vulnerabilidade externa. A gente está muito aquém na questão da produção tecnológica, a gente está muito aquém na questão da diversificação da economia, nas cadeias produtivas de valor. Então, esses são fatores históricos que colocam esses países no mesmo grupo. Agora, é importante entender que dentro de cada país existem as suas especificidades. E em cada um, de acordo com as forças políticas, alguns elementos podem desestabilizar mais ou menos um governo. Então, desse ponto de vista, outra coisa que une os países sul-americanos é que existia uma promessa com os governos progressistas, que foi a onda aí dos anos 2000, que a vida das pessoas melhoraria e que a gente teria realmente um salto qualitativo em termos de desenvolvimento. O que se mostrou um pouco decepcionante para alguns grupos, especificamente o Brasil, né, que sempre foi visto aí, especialmente no período Lula, como um país que alcançou muitos êxitos sociais. Mas quando você vai ver os dados, a desigualdade não diminuiu de forma estrutural, ainda continua muito grande. E aí a direita se aproveitou muito de problemas estruturais em cada um desses países para tirar vantagem, né, de situações de insatisfações com a condição econômica em um outro ambiente que já não era um ambiente de crescimento econômico, mas um ambiente de crise. E vem com muita força, né, ao discurso neoliberal mais uma vez. Surpreendentemente, vem com muita força o discurso neoliberal. Mas o próprio discurso neoliberal, começando pela questão argentina, está se sustentando cada vez menos. Em sociedades tão desiguais, em sociedades com tanta pobreza, com tanto problema de desemprego, com uma volta da inflação, você propor soluções austeras, soluções do consenso de Washington, tem se mostrado um desastre também. E esse é o grande questionamento, né? Se o período dos anos 2000 foi um período de hegemonia de governos mais progressistas, onde a integração avançou muito, agora a gente estaria assistindo a volta da direita, dos neoliberais? Parece que não está acontecendo exatamente dessa forma, porque políticos neoliberais estão durando menos ainda do que duravam nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Então a gente tem uma situação curiosa na América Latina. Existe um descrédito pelas políticas chamadas pela direita de populistas, né, progressistas, do Lula, do Kirchner, do Chaves,
Mas, ao mesmo tempo, as respostas neoliberais que no curto prazo pareceriam resolver tudo, especialmente no caso do Macri na Argentina e depois no caso do Bolsonaro no Brasil, estão se mostrando decepcionantes também. E acho que o grande exemplo é o próprio Equador, né? Então a gente tem uma situação muito delicada na América do Sul, de fragmentação, de instabilidade, de incerteza, mas que do meu ponto de vista não dá para perder o otimismo. Justamente por um cenário de crise generalizada, eu acho que as soluções vão ter que ser pensadas coletivamente também. A União Europeia, para chegar onde está, ela passou por 2 guerras mundiais, por crises terríveis, crises humanitárias até maiores do que algumas crises que a gente passa. Então, desse ponto de vista, eu tenho até um otimismo relativo em relação a isso, porque eu acredito que a médio e longo prazo, mesmo governos que não sejam tão sensíveis para a questão da integração regional, da coordenação de políticas na região, vão ter que optar por esse caminho. Porque individualmente nenhum país sairá sozinho da crise e coletivamente esses países podem ter uma força maior num cenário internacional adverso. Tudo que a gente conversou agora do Equador em estado de exceção, o Peru com um presidente que conseguiu, vai conseguir eleger um novo Congresso. Bom, as figuras dos presidentes, elas estão sendo, ao mesmo tempo que elas se tornam muito fracas em termos de aprovação popular, elas vão se fortalecendo num outro sentido, né? Recebendo apoio das Forças Armadas dos próprios países. Você acha que, em alguma medida, a democracia pode estar sendo ameaçada na América Latina? Sem dúvida. A questão de uma democracia puramente formal já se mostrou insuficiente para os grupos sociais, para os problemas históricos estruturais que nós temos, né? Esse sempre foi um problema da América do Sul, uma oligarquia descolada do seu próprio povo. E a gente não consegue resolver isso de uma forma efetiva. A gente consegue ter paliativos, momentos talvez mais inclusivos, mas a gente não tocou em questões estruturais profundas que diferenciam a região latino-americana de outras regiões. E aí a questão simplesmente de replicar aqui modelos democráticos ocidentais, desconhecendo as particularidades, tem se mostrado muito frustrante. E aí, desse ponto de vista, reformas políticas, outras formas de participação política e sociais devem ser pensadas e devem ser conduzidas para que nossos países finalmente possam ter uma integração orgânica. É uma situação talvez pouco provável no curto prazo, mas a história tem demonstrado que, se continuar por esse caminho que a gente tem caminhado, a tendência a ter guerra civil, a um descolamento do governo central e um descrédito pelos congressistas, pelas instituições, vai se gerando um círculo vicioso no qual a América Latina vai tendo um papel cada vez mais secundário e cada vez menos confiável no sistema internacional. Então não é um caminho que a gente deveria seguir nesse sentido. E desse ponto de vista é muito preocupante essa descrença pelos políticos, essa descrença pelas instituições, mas que sirva como exemplo que a gente precisa tocar em assuntos mais profundos que os políticos muitas vezes não são sensíveis o suficiente para tocar nesses assuntos. E que a população vai aprendendo, vai amadurecendo com o jogo democrático. O rompimento institucional é sempre uma saída muito perigosa e que abre precedentes e pode abrir justamente reações em cadeias em vários países que tentem seguir esse mesmo exemplo do rompimento institucional. Não estamos indo por um bom caminho, mas também não havia como ir por outro caminho, porque a população não ficará calada diante de um cenário, de um sistema tão injusto como é o sistema latino-americano. Perfeito. Fábio, a última coisinha, eu queria que você fizesse um breve comentário, só para pegar o gancho de setembro que teve a reunião em Nova York sobre o acordo do ProSul. Eu queria que você fizesse um breve comentário sobre esse acordo. Você acha que ele vai para frente? Por que a adoção dele, se outros acordos da tentativa de integração da América Latina foram praticamente abandonados
pelos atuais governos dos países? Essa reunião ela é muito curiosa, ela é inusitada, né? Pensar a integração sul-americana em uma reunião em Nova York já diz muita coisa desse encontro. Mas uma questão central que está por detrás disso é o esvaziamento do papel do Brasil, né? O Brasil que teve uma liderança, teve um protagonismo aí no período do PT, e isso se diluiu muito rapidamente. Existe hoje, ao contrário justamente do que eles acusavam o governo do PT, uma excessiva ideologização da política externa com pessoas pouco capazes de negociar, com pessoas sem formação e com muito pouca capacidade de liderar esse processo. Tanto que o Piñera, chileno, tem ocupado muitas vezes esse papel de interlocutor entre América do Sul e Europa, entre América do Sul e Banco Mundial, porque o Brasil deixou um vazio de poder em relação a isso. E assim, a integração vai caminhar independentemente dos políticos que estão à frente dessas negociações, porque a questão da infraestrutura, a questão do comércio, é uma coisa que une a direita, a esquerda, não importa muito a ideologia, esses projetos vão acabar sendo executados, porque tem interesses de muitos grupos que esses projetos sejam executados. A questão é a seguinte, novamente, pensar uma integração desde Nova York, descolada da sociedade e com um viés puramente econômico, certamente vai reproduzir problemas que nós já assistimos nos anos 90. Primeiro que a população não terá grande aderência a isso, não verá isso com grande importância, porque ela não acompanha muito de perto esses temas da integração e como isso pode afetar a vida delas. E para os países, isso aí gerará problemas futuros, em termos de assimetria, em termos de falta de coordenação. Então, eu acredito que isso não prospere muito, porque é uma coisa que já foi feita no passado, integração do ponto de vista puramente comercial, e que mostra que não resolve os problemas estruturais da nossa vulnerabilidade, da nossa dependência. E, infelizmente, o Brasil precisa retomar com pessoas mais sérias uma negociação e uma liderança nesse processo. A América Latina ela fica um pouco carente dessa liderança brasileira e os processos se tornam muito instáveis, muito por conta da não participação do Brasil de maneira efetiva nesses processos.